Fala galera, beleza? Eu sou o professor Anderson Boganica e estamos começando mais uma aula de língua portuguesa, conteúdo artigo de opinião, características do gênero. Antes, lembre-se, houve uma mudança. Se você utiliza o Google Class, não deixe de acessar a atividade obrigatória número 1, pois através dela você irá registrar a sua presença na aula e, claro, irá exercitar o conteúdo aprendido também. Registre também as explicações, tudo que você julgar interessante no seu caderno, para que você tenha uma consulta mais rápida a esse conteúdo. Já você que está acessando pela televisão, estudando pela televisão, mantenha contato com o seu colégio para retirar as listas de exercícios e também devolvê-las. Assim você também irá exercitar o seu conteúdo aprendido nas aulas, certo? Vamos aos nossos objetivos. Eles são: ler um artigo de opinião, localizar informações explícitas, estabelecer relação entre a tese e os argumentos, estabelecer relação causa-consequência, reconhecer efeitos de sentido. Continuaremos utilizando o artigo de opinião Celebridades Descelebradas, agora com base para o estudo das características do gênero, como que é estruturado, como que esse artigo de opinião ele é pensado, a questão de argumentação, certo? O autor ele pensa, ele reflete em cada parte do texto para transmitir a opinião, a ideia, para transmitir o argumento do tema que ele está tratando. Lembram? Provavelmente um tema polêmico. Então, vamos seguindo. Mas antes, gostaria de apresentar para você, se você não conhece, temos aqui uma obra de arte, uma pintura. O nome dela é Homem Velho com a Cabeça em Suas Mãos. E eu tenho duas perguntas, queria conversar sobre essa pintura e essas duas perguntas com você. Quais elementos compõem a cena retratada? O que nós temos nessa cena? Nós temos um ambiente, o qual está o homem. Como o título diz, ele está com a mão nas cabeças ali, na cabeça dele, né? Ele está com a mão na cabeça. Temos a cadeira, temos algo no chão, um chão aparentemente de madeira, um assoalho. E temos algo no chão, um celular com a tela quebrada, certo? Esses são os elementos que temos na pintura. É algo parado, estático, não tem muita coisa presente, né? Cadeira, o homem e o celular. Como a pessoa parece sentir-se? Por que ela está se sentindo dessa forma? Vejam só, né? É algo atual, algo que acontece com muita gente. O homem está ali com uma expressão, de certa forma, não vemos o rosto, mas o gesto corporal dele, né? Está mostrando que ele está triste, abalado com algo que aconteceu. E o que nós temos na cena? Nós temos na cena o celular com a tela quebrada. Então, não é muito difícil, né? Provavelmente o homem está triste, abalado, porque derrubou o celular e quebrou a tela. Você pensou nisso? É o que muita gente está pensando, realmente. É a crítica que está sendo retratada através dessa pintura. Só que essa pintura retrata ela é uma pintura anterior. Nós temos aqui uma relação intertextual, nós temos uma paródia na pintura. A paródia não acontece apenas na música, apenas em textos escritos. Na pintura também ela pode acontecer, em quadrinhos também, em tira ela pode acontecer em qualquer gênero textual. E acontece aqui. Nós temos uma paródia de um quadro anterior a esse, que é o quadro do Vicente Van Gogh. Homem Velho com a Cabeça em Suas Mãos, certo? O Van Gogh pintou esse quadro há muito tempo antes do pintor dessa tela anterior, da primeira tela, que é o Kim Dong. O Kim Dong, ele tem por hábito fazer isso. Ele remete sempre telas conhecidas, renomadas, e o que ele faz? Ele faz uma paródia, ele coloca elementos tecnológicos presentes nessas telas. É uma forma de criticar a situação ou de representar o nosso dia a dia de hoje, o que é contemporâneo a nós, certo? Se você pensou na relação do homem com a tecnologia ali devido ao aparelho estar quebrado, foi muito válido o seu pensamento. Realmente isso acontece.
Nós estamos tão ligados à questão das mídias, das redes sociais, que quando o sinal da internet fica fraco, as pessoas já ficam preocupadas. Já se a bateria está acabando, a pessoa também já fica preocupada, porque ela acha que vai ficar sem comunicação com o mundo, ela vai deixar de se comunicar com as pessoas ali do círculo de amizade dela, ela vai ficar sem saber as notícias. Com a tela quebrada, o homem não ia ter acesso a alguns recursos que estavam no celular, não ia poder se comunicar com ninguém. Com base nisso, nós fazemos a leitura para retomar o assunto do artigo, mas agora comece a prestar atenção nos argumentos, como ele justifica a opinião dele a respeito das celebridades, certo? Vamos lá, celebridades descelebradas, a privacidade se tornou um mito e, já que é impossível retroceder, é preciso gerir essa nova imagem pública. Luli Radifárer. Não se iluda, as mídias sociais e as bases de dados de comércio eletrônico acabaram com qualquer pretensão de privacidade, filtradas pelos algoritmos inteligentes dos mecanismos de buscas. Elas facilitaram o acesso e a identificação de praticamente qualquer pessoa, por mais que respeitem o anonimato de seus usuários. Quando a informação é muita, não é difícil fazer cruzamentos únicos de variáveis. Quem vive naquele bairro, trabalha naquela empresa, come naquele restaurante, abastece o carro com aquela frequência, usa aquele computador e aquele telefone, acessa aqueles sites, clica naqueles links e compra aqueles produtos, é facílimo de rastrear. Já que é impossível e bem pouco prático viver fora do grid de informação digital, é preciso administrar a imagem pública em um ambiente em que até aspirantes a tuiteiros se tornaram celebridades, mesmo sem fazer nada de célebre. Por maior que seja a diferença de influência entre o Tom Hanks e seu correspondente no século 2.0, os cuidados que ambos precisam ter com a exposição indesejada são bem próximos. A sociedade das opiniões públicas é mais rica e complexa do que aquilo que se chamava antigamente de opinião pública, ficção sociológica, que acreditava ser possível tirar a média do que era declarado e descartar o que desviasse do padrão. Com a popularidade de acesso aos meios de publicação, o indivíduo urbano, globalizado e massificado usa as redes como válvula de escape para manifestar sua identidade e, nesse processo, se expõe de forma inimaginável. Texto já conhecido, esse fragmento, foi o primeiro fragmento que lemos e trabalhamos a compreensão dele. Agora, como eu disse, ele será base para trabalharmos a estrutura de um artigo de opinião. Temos aqui já algumas características, são elas. O artigo de opinião ele é um gênero jornalístico, sim, onde encontramos um artigo de opinião. O artigo de opinião é encontrado em jornais, impressos ou online e em revistas. Também é possível encontrar artigo de opinião em blogs isolados. Às vezes o blog não é ligado ao jornal, é um articulista independente, ele publica por conta própria, ele tem o blog independente dele de qualquer empresa, de qualquer jornal, também é válido, certo? O articulista, né? O articulista normalmente é um jornalista ou até mesmo um especialista naquela área. O artigo de opinião ele pode abordar várias áreas, diversas áreas do conhecimento, da sociedade, de várias esferas. Mas o que acontece? O articulista ele tem que ter conhecimento do que ele está falando, conhecimento da causa, porque senão a opinião dele não vai ter coesão, não vai ter coerência, as pessoas não vão dar credibilidade à opinião dele, não vai ter valor, certo? Pense só, um articulista, um autor de artigo de opinião, escreve algo sobre tecnologia, mas ele não tem informação em tecnologia, ele não tem conhecimento nenhum em tecnologia. A área dele de conhecimento é automobilística. O artigo dele não vai ter credibilidade porque os argumentos dele serão muito superficiais, não vão satisfazer, ele não vai ter base para sustentar a opinião dele, certo?
Ele pode publicar, mas vai ficar um déficit, vai ficar devendo informação, vai dever explicação. Ele não vai saber justificar como alguém da área. Mesma coisa, se for um artigo de política. A pessoa ela tem que ter uma formação, um certo conhecimento sobre política, para saber até mesmo tratar os termos, as leis, o que cada político faz, qual que é a responsabilidade, senão ele vai opinar algo sobre algum político e a opinião dele não vai ter valor, porque o que ele disse às vezes nem é responsabilidade daquele político. Então, um articulista, ele precisa saber do que está falando, ele precisa ter conhecimento dessa causa, certo? E a opinião? Opinião sobre um fato ou um assunto. Já falamos, se ele tem conhecimento, ele sabe tratar daquele assunto, ele vai manifestar a ideia, vai trazer o assunto, normalmente polêmico, depois ele vai dizer a opinião dele e depois, detalhadamente, ele vai justificar, vai argumentar com dados estatísticos muitas vezes. Ele mesmo sendo especialista naquele assunto, ele pode trazer citações de pessoas que também são especialistas naquela área para embasar o pensamento dele. Quanto mais informação, quanto mais base científica, de certa forma, ele tiver para colocar nos argumentos, a opinião dele vai ser mais acreditável, vai ser mais reconhecida, certo? E o leitor? Assim como o articulista ele pode ter uma determinada área de atuação, o leitor também. O leitor de um artigo de opinião voltado à política vai ser alguém interessado em política. Já um leitor de um artigo de opinião sobre culinária vai ser alguém interessado bem nessa área, certo? Então, o leitor vai ser sempre dependente da área. É uma regra? Não. Eu gosto muito de veículos, de carros. Então, eu não posso ler um artigo que fale de política. Não, nada disso. Mas o leitor mais assíduo, que mais vai ter acessos, que sempre vai estar vendo esse tipo de artigo, vai ser aquele que gosta daquele assunto, daquele tema. Artigo de opinião, características. Leia comigo algumas características que fazem parte do artigo de opinião. Na construção do texto, além de apresentar sua opinião, o articulista tem a intenção de apresentar argumentos para convencer o leitor sobre o seu ponto de vista do assunto, persuadir. Para isso, ele utiliza alguns recursos argumentativos: oposição, advertência, enumeração de ações, expressões e frases populares. Isso mesmo. O artigo, ele é pensado, ele é planejado de uma forma que o articulista ele tenta persuadir, convencer o leitor a concordar com a opinião dele, com o que ele pensa. Então ele vai construir todo o texto, toda a argumentação com base nisso, em convencimento, em persuasão. Essa é a ideia, o objetivo dele é convencer o leitor a pensar como ele. Ele traz a reflexão, mas o objetivo também é persuadir, convencer. E com base nessas possibilidades, nesses recursos, nós vamos ver algo referente à oposição. Aqui no artigo que lemos, temos casos disso, de oposição de ideias. Veja só esse quiz comigo. Qual frase explica o título Celebridades Descelebradas? Letra A. Quem vive naquele bairro, trabalha naquela empresa, come naquele restaurante, abastece o carro com aquela frequência. Letra B. É preciso administrar a imagem pública em um ambiente em que até aspirantes a tuiteiros se tornaram celebridades. Letra A ou letra B justifica o título? Qual delas? O que você pensou? Se você pensou na letra B, é bem isso. Celebridades descelebradas. É preciso administrar a imagem pública em um ambiente em que até aspirantes a tuiteiros se tornaram celebridades. Então, o articulista ele diz o seguinte: pessoas que não fazem Twitter, não tweetam com muita frequência, fazem isso esporadicamente, às vezes, de vez em quando, se tornam famosos porque escreveram algumas coisas rapidamente, em poucos caracteres. É isso que é celebridades descelebradas para ele. Alguém que ficou famoso porque fez algo que não é tão célebre. Veja só a questão de oposição com o emprego desse prefixo, do prefixo des, que apareceu em descelebrada.
O prefixo des indica o contrário da palavra a que se une. Segundo o dicionário, celebridade é aquele que é famoso, festejado, celebrado. A palavra descelebrado não consta no dicionário. Só é encontrado o antônimo de cerebrado, relativo a cérebro, que é descerebrado. São palavras muito semelhantes, descelebrado e descerebrado, certo? Muda uma letra aí, percebeu? Com uma letra, ele já fez isso intencionalmente. Podemos ter alguns significados, algumas interpretações diferentes sobre esse título. Um título com duas palavras já gera uma polêmica e nem chegamos na análise do artigo ainda. Exercício de número 1, sobre essa palavra. Levante hipóteses. Que possibilidades você pode tirar? Qual seria o provável sentido de se usar a palavra descelebradas na construção do título desse artigo de opinião? Vamos lá. Qual que é o sentido? Anote. Anotou, pensou em alguma possibilidade para essa palavra, descelebradas? Então, se você teve uma ideia diferente, mas é uma boa justificativa, mantenha. Tem uma sugestão aqui, confira. Um sentido possível é ser polêmico, apresentando a ideia de efeito contrário, ou seja, a fama por aspectos não ilustres. Além disso, associar indiretamente com a palavra descelebradas, sem cérebros, inconsequentes. Isso mesmo, como eu disse, o artigo é algo pensado, não é algo escrito rapidamente, é algo pensado, planejado esse texto. E já no título temos muita informação, ele pode querer gerar uma polêmica e pode ter brincado aí com as palavras.
as palavras são parecidas, dá até para fazer um trava-língua aí com as palavras. Talvez ele queira deixar subconsciente a ideia de que as pessoas fazem isso são sem cérebros, é a opinião dele, né? Exercício de número 2. Encontre nesse trecho exemplo de palavras ou expressões que formem uma relação de sentido oposto. Nós vimos ali, celebradas, descelebradas, oposição. Nesse trecho também tem, encontre. Encontrou a relação de oposição que está presente no trecho? Então confira. A oposição está nas palavras identificação e anonimato. Isso mesmo, faz um jogo de palavras, palavras opostas, identificação e anonimato. Se algo está identificado, não está anônimo, e vice-versa. Exercício de número 3. Vamos lá. Encontre no trecho do artigo de opinião exemplo de palavras ou expressões que formem uma relação de oposição. Mesma coisa, temos um novo trecho, encontre também o que há de oposição nesse trecho.
Encontrou a relação de oposição presente no trecho? É uma palavra, igual na questão anterior, ou são expressões? Se você encontrou expressões, é bem isso que temos. Temos expressões opostas. Veja só. A oposição está nas expressões tornaram celebridades e sem fazer nada de célebre. Aqui nós temos a relação de oposição, que as pessoas se tornaram celebridades, mas não fizeram nada de célebre, certo? O artigo de opinião também que estudamos e outros, o autor também pode utilizar a questão de advertir, de trazer uma advertência para o leitor. Assim, ele consegue também argumentar do que ele está tratando, para que o leitor concorde com ele. Veja só o exercício número 4. Não se iluda. Que efeito o uso do modo imperativo provoca na frase no texto? Vamos lá, pode responder. Encontrou a resposta? Estava tranquila, né? Vamos ver. O efeito de alertar o leitor com a tentativa de prepará-lo para concordar com a opinião do articulista. Esse é o objetivo. Quando ele diz não se iluda, já vimos algo parecido em outro exercício, lá das aulas anteriores. Não se iluda, ele faz uma advertência, um pedido para que a pessoa não se iluda com as mídias, com as bases de dados. É uma advertência, tome cuidado, certo? Esse é o objetivo do articulista. Outros trechos no texto indicam a mesma finalidade de alertar o leitor. Veja só, quais trechos são? É preciso administrar a imagem pública em um ambiente em que até aspirantes a tuiteiros se tornaram celebridades, mesmo sem fazer nada célebre.
Quando o autor utiliza essa expressão "é preciso", também ele está advertindo, também pedindo cuidado, pedindo prevenção quanto ao uso das redes sociais, das mídias, da questão da internet. Exercício de número 5. Indique um possível efeito de sentido criado pelo articulista ao utilizar de forma repetida essas expressões. Então, nós vimos, e existem mais outras, qual é o objetivo dele repetir expressões, palavras que têm o objetivo de trazer uma advertência, trazer um alerta. Anote. Anotou sua resposta? Tem um objetivo, não é por acaso. Ele fez isso de ato pensado, repetir algumas expressões que indicam advertência, indicam alerta. Veja só. O objetivo é enfatizar a opinião e envolver mais diretamente o leitor para a aceitação dos argumentos apresentados. Como eu disse, não é de fato, não é casual, é pensado, planejado. A repetição de expressões de advertência foi pensada justamente com isso, trazer o leitor para perto da opinião, fazer o leitor concordar. Ações. Nós também temos um outro recurso utilizado pelo articulista. Esse novo recurso significa que ele enumera, ele descreve algumas ações que nós fazemos, que as pessoas que utilizam a internet, as mídias sociais fazem. O que são essas ações? Quem vive naquele bairro, trabalha naquela empresa, come naquele restaurante, abastece o carro com aquela frequência, usa aquele computador e aquele telefone, acessa aqueles sites, clica naqueles links e compra aqueles produtos. É facílimo de rastrear.
Veja só, tem os verbos aqui, as ações destacadas. E essa enumeração foi de caso pensado também que o articulista fez. Qual o efeito de sentido criado pelo articulista ao utilizar uma enumeração de ações para definir o que é facílimo rastrear? Então ele testa ali várias ações, tudo para dizer que é facílimo rastrear. Qual que é o objetivo dele? Anotou sua resposta? Conseguiu perceber, identificar qual foi a intenção dele em enumerar essas ações? Então, confira. O objetivo é evidenciar para o leitor o quanto as pessoas ficam expostas ao perigo de ser rastreado. Justamente, quando ele enumera o dia a dia ali das pessoas, é para mostrar o quanto no dia a dia as pessoas se expõem às mídias sociais ou até mesmo a uma câmera que esteja em algum estabelecimento comercial, certo? Quiz. Expressões e frases populares. O autor também pode utilizar isso. São expressões que as pessoas utilizam no dia a dia. Então, de certa forma, o leitor pode se identificar com essa expressão, porque ele pode usar, pode gostar. Também é um ótimo recurso para ser usado no artigo de opinião. Já que é impossível e bem pouco prático viver fora do grid de informação digital, é preciso administrar a imagem pública. A expressão destacada indica a circunstância, sentido de causa, letra A, ou letra B, consequência. Esse já que, essa expressão, essa locução conjuntiva, expressa uma causa ou uma consequência. O que você pensou? Se você pensou em causa, justamente, o já que indica uma causa. Com base nisso, se o já que indica uma causa,
O exercício 7 quer saber o seguinte: o termo já que introduz uma ideia de causa. Qual é a consequência? Qual é a consequência que nós temos? Se temos uma causa, temos uma consequência. Responda. Respondeu? Confira a consequência, então. 7. A consequência é preciso administrar a imagem pública. Isso mesmo. Se é algo impossível viver fora do grid de informação, é impossível ficar longe da base de dados, das buscas da internet, a consequência é que nós temos que administrar a nossa imagem. Essa é a consequência. Exercício número 8, ainda sobre expressões. Para argumentar que não há como ficar livre de ser percebido, o articulista utiliza qual figura de linguagem? Nesse trecho, nós temos a presença de uma figura de linguagem. Identifique qual é ela.
Identificou a figura de linguagem? Veja comigo o trecho. As paredes não têm ouvidos, mas todo o resto parece ter. Veja só, paredes, ouvidos. Que figura você anotou aí? O articulista utiliza a personificação das paredes para fazer referência às pessoas que verificam ou rastreiam outras. Isso mesmo. Então, ele personificou, ele atribuiu uma característica de pessoa para algo que não é pessoa. Uma característica humana para as paredes. É isso que ele fez. Personificação. Estamos chegando ao fim da nossa aula, mas antes, vamos ver o que aprendemos hoje. Discussões sobre privacidade e internet, leitura de artigo de opinião, um fragmento. Vimos que é um gênero jornalístico, a intenção de defender uma ideia, recursos de argumentação. Também vimos a questão de oposição, expressões, advertência, repetição de ações, certo? Todos esses recursos para construir um bom argumento, embasar bem o seu artigo de opinião, foi o que o nosso autor utilizou. Temos as referências do material da aula de hoje. Chegamos ao nosso fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e bons estudos.